Olá, eu sou a Luciana, mãe do Lucas e do Matheus, e essa é a minha história de um novo começo. A minha história, ela começa a partir do meu filho, né? Que eu fui mãe muito jovem, eu tive o Matheus com 22 anos e o Lucas com 25. E é um privilégio, uma honra para mim. E o Lucas, ele sempre foi muito diferente. Nós éramos de outra religião e ele desde pequenininho, ele gostava de correr na frente da igreja, abraçar o padre, né? E ele sempre teve esse carinho com a religiosidade, com isso tudo. E quando ele tinha por volta de 17 anos, um amigo convidou ele para ir na Lagoinha São Francisco, que era o pastor lá, o Najib. E eu falei assim, meu filho, você vai na igreja de crente, né? Isso não sou assim normal dentro da minha casa. Mas ele foi, ele falou, não mãe, é o tal do Nextim, vou lá ver o que é esse Nextim. Aí ele foi, voltou cheio de expectativas boas e o comportamento dele foi mudando, porque ele foi entendendo o que era não ser crente, mas sim ser um cristão de verdade. E aquele exemplo começou a impactar dentro da minha casa de uma forma positiva. E eu falo que o Lucas não foi ele que converteu, ele foi o primeiro a vir. O Lucas foi desenvolvendo, foi cada vez mais vindo para a igreja e isso me amadureceu a ideia de vir conhecer. Só que eu fui numa outra igreja, eu não fui direto na Lagoinha, mas eu não senti ainda o Espírito Santo me tocar, como é agora. E teve um dia das mães que ele falou assim, mãe, vai ser um dia das mães na igreja, eu não posso estar sem a minha mãe no dia das mães. Isso foi por volta de 2019, né? E eu vim aqui, nós tiramos a foto no painel, eu e o meu filho. E quando foi no ano seguinte, eu comecei a vir mais na igreja, me transferi da outra para cá. Quando veio 2021, foi a pandemia, as pessoas se distanciaram, todo mundo ficou dentro das suas casas e essa doença chegou na minha casa. E eu fiquei 22 dias internada no hospital e para mim foi muito difícil porque era tudo muito novo e você entra sem saber se você vai sair. Quando eu entrei na cadeira de roda, porque eu entrei com 62 de saturação, é muito baixo, o maqueiro me virou de cadeira de roda e falou assim para o meu marido, você quer falar alguma coisa para ela? Como se fosse uma despedida. E eu não tinha falado nada para os meus filhos. E nesse período do hospital foi difícil porque você fica vulnerável, você está ali sem ninguém. O mais incrível para mim, o que mais me marcou na conversão do meu filho, foi no domingo de Páscoa, na Páscoa do ano de 2021, a assistente social liberou os familiares para darem tchau do corredor. E eu falei, meu filho, eu estou esperando vocês, que o meu horário de dar tchau é 5 horas. E ele falou, mãe, eu não vou no hospital. O que eu posso fazer é ir na igreja, porque é lá na igreja que eu vou conseguir a sua Páscoa, mãe, porque você vai sair andando desse hospital. Então, o meu estar aqui hoje, dando esse testemunho do Dia das Mães, é graças à oração do meu filho, porque ele intercedeu por mim. A oração dele é a minha vida, do mesmo jeito que a minha oração é para os meus filhos. O pastor Felipe diz que o fruto nunca cai muito longe da árvore, né? O meu não caiu. E eu digo que o meu filho é o primeiro a se converter na minha casa, porque depois veio a minha conversão, veio a conversão do meu marido e eu creio que o meu outro filho vai vir também. E de lá para cá, houve esse domingo de Páscoa, eu saí, no dia 18 de abril eu tive alta, foram 3 meses pós-Covid muito difíceis, porque você sai de lá muito vulnerável, o corpo não reage aos estímulos, às terapias, aos oxigênios, e foi muita oração e muita oração. E desde esse domingo de Páscoa eu entendi o poder de uma oração, né? Não é na força do meu braço. A oração, ela alcança. A oração do meu filho aqui no domingo de Páscoa me alcançou lá no hospital. E eu entendi o valor de um voluntariado. Ele não veio para cá só para cultuar, ele veio para servir na igreja.
E hoje toda a minha casa é uma casa de voluntários, né? E ano passado, no Dia das Mães, a líder me ligou, eu tinha feito a inscrição para ser uma voluntária e ela falou assim, não tem presente melhor do que esse de vir servir na igreja. Você pode servir no culto das mães? E foi o meu primeiro dia de servir, foi no Dia das Mães do ano passado. Então eu sou muito grata a Deus pelo privilégio de ser a mãe do Lucas, porque aqui na igreja eu não sou conhecida como a Luciana, eu sou conhecida como a mãe do Moreira. E isso para mim não tem preço. E ele me presenteou com uma oração que foi eu sair andando daquele hospital. E isso para mim é um privilégio.